pessoal, mais uma vez, boa noite. Vocês estão vendo minha tela aí? Tô. Beleza. Quem quiser pode tirar um print, tá? Que nós vamos fazer alguns exercícios agora de resistência equivalente, tá ok? Esse aqui eu vou falar para vocês quando nós chegarmos em circuito de corrente alternada, que aí eu já vou trabalhar mais com capacitores e com indutores, tá ok? Quando vocês estiverem prontos, quem quiser printar aqui pode ficar à vontade, tá? Que aí quando estiverem prontos, vocês podem me falar que nós vamos fazendo a nossa aula aqui. Pronto, professor. Beleza. Então vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui alguns exercícios, tá? Em que eu tenho que achar o quê? E vou achar a minha resistência equivalente. Um detalhe antes de nós começarmos aqui. O que que significa resistência equivalente? Como eu disse para vocês, significa o quê? Eu pegar apenas um valor que vai trabalhar por todos esses aqui. Esse emaranhado, esse emaranhado, esse emaranhado. Ou seja, eu pegar apenas um resistor que vai fazer o papel de todos esses aqui. Correto? Então, fica com isso gravado em mente. O que que é resistência equivalente? É sempre eu pegar a resistência que vai fazer o mesmo trabalho que o quê? Um circuito dito, entre aspas, integral ou original, como nesse caso aqui. Por que que isso é importante? Isso é importante porque quando vocês forem mexer na parte de eletrônica, vocês vão ter que lidar com amplificadores operacionais, vão lidar com capacitores, indutores, filtros aditivos, em que você, naquela composição, você vai ter que usar apenas um quê? Um resistor, ok? Então, muito bem. Eu tenho isso aqui, tá? E quero calcular a minha resistência equivalente. O que que eu ensinei para vocês? Quando o meu resistor está em série, lembre-se sempre, quando ele está em série, significa que, lembrando desse I, que a corrente que passa por aquele resistor e por os demais é a mesma. E quando ele está em paralelo, Você divide. é, significa que a tensão entre eles está a mesma. Isso aí você divide, ok? Beleza? Então, trazendo à tona isso aqui, eu sei, novamente, que quando está em série, é que a corrente que passa por ele é a mesma. Ela não muda a sua intensidade. E quando está em paralelo, significa que ela vai se dividir e a tensão entre eles vai ter que ser a mesma. Sabendo disso, vamos ao exercício. Aqui, eu tenho aqui um nó, aqui vai ser dividido em 18, aqui em 36 e aqui vai ser 6, 26 e 10. Perceba, você sempre tem que analisar a estrutura inicial com que o circuito está sendo o quê? Projetado. Neste caso, o meu 26, perceba, pergunto a vocês, esse 26, ele está em série ou em paralelo com este 10? Tá em paralelo com 10. Não, em Oi, sério, série. desculpa. Isso, por quê? Porque se eu imaginar que tem uma corrente circulando por aqui, ela não vai ter outro caminho, ela vai circular por aqui também, tá ok? Então, neste caso aqui, esses resistores vão estar em série. Como que você faz? Resistência
equivalente, vai fazendo aos poucos. Neste caso, o 26 com 10 estão em série. Então, você pega apenas a soma. 26 com mais 10 dá 36. 36 ohms. Muito bem. Então, o que você faz? Você modifica agora a estrutura. Sempre, pessoal, prestem bem atenção. Todas as vezes que você calcular, é sempre recomendável que você redesenhe o circuito para você ver o que você está fazendo, aquilo que você está trabalhando. Então, o meu circuito ele vai ficar desta forma aqui agora. Assim, aqui vai ficar o meu 36. Para cá. Esse 18, como aqui, se eu imagino que tem uma corrente circulando por aqui e outra por aqui, vai se dividir, então vai ficar em paralelo. Aqui. Este 6 vai ficar aqui. E o meu 36 vai ficar aqui. Então aqui vai ficar 36. Aqui vai ficar o meu 6. Aqui vai ficar o meu 18. E aqui vai ficar o meu 36. Muito bem. E agora eu pergunto a vocês. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? O 18 com Paralelo. 36. Isso, muito bem. Então, resistência equivalente. 18 vezes 36 dividido por 18 mais 36. Beleza. Deixa eu pegar aqui, pessoal, uma calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vai ser 18 vezes 36. Aqui em cima vai dar 648 dividido por 54. Aqui vai dar 12. 12 ohms. Então, o meu circuito, ele já vai ficar de uma outra forma. Vai vir aqui. Aqui vai ser o meu 12. Achei. Aqui embaixo o meu 6. E aqui vai ser o meu 36. Professor, Pois não. tem 36 dos dois lados. Qual 36 que está usando aí? Tem Esse, diferença? esse aqui tá em série. Não, esse aqui tá em série, vai ficar em série. Esse aqui tem em paralelo, ó. Beleza? Eu tô usando esse aqui que tá em paralelo, que eu somei 26 com mais 10, tá ok? Beleza. Beleza. E aí pergunto agora a vocês, pessoal. Esses três resistores, eles estão em série ou estão em paralelo? Estão em série. Isso, por quê? Porque se eu fizer com que uma corrente circule por esta malha, né, ela vai ser a mesma, ela não vai sair. Correto? Se ela passa por 12, passa por 6 e passa por 36, ela vai ser a mesma. Então, neste caso, vai ser somente a soma. 36 mais 6 mais 12. E, professor, então se tivesse outro resistor aí depois desses 6 ohms, seria em paralelo, né? Aonde você fala? Aqui em Entre cima? essa. Não, quase chegando nesse nó B aí. 9B? Aonde aqui? Não, Aqui? nesse nó B. Nesse B aí, ó, quase chegando nele. Nesse aqui? Não, nessa primeira pergunta que você tá fazendo aí, ó. Você tá vendo que Tá. tem 6 ohms aí? Aqui que Se você tivesse. fala? Isso, se tivesse outro após isso aí, seria em paralelo, então, né? Só se ele fosse aqui embaixo, ó. Aí embaixo. E se ele fosse nessa mesma linha mais na frente? Aí seria em série, tá? Série? Isso, porque a corrente que está passando por aqui seria a mesma, tá? Ah, Aí sim. você fala se tivesse um outro aqui, Isso. né?
Se tivesse outra aqui, por exemplo, 2 ohms, por exemplo, você ia pegar, ia somar com esse daqui, e aí ficaria assim, ó. Ficaria 2 aqui, e ficaria o resultado que você vai achar desse aqui, certo? Eles estariam em série também, tá? Hum, Beleza? Sempre beleza. analisando o quê? A estrutura do circuito, tá? Então aqui vai ser 18,54, né? É isso mesmo? 18,4. Isso, eu acho que é 54 mesmo. 54, 54. Isso. 54 ohms. Então, Professor, ó, pois não. onde que fica a fonte, a entrada da tensão aí nesse circuito aí? Naquele ponto A- A e B? Isso, ela pode vir aqui. Por que que ainda não vem esse ponto destacado? Porque, querendo ou não, a fonte ela pode vir nesse ponto A e B e pode vir também, não somente a fonte, mas pode vir um capacitor mais adiante, certo? Pode vir assim, pode vir um indutor, que ele tem essa perspectiva assim, ó, vocês vão ver comigo, e pode vir uma fonte também, tá? Mas o que que eu aconselho? Sempre analisem como se tivessem algumas correntes ou correntes circulando por esse meio, tá ok? Como se aqui tivesse sido alimentado por uma fonte de tensão, para que você veja quando a fonte ela emitir uma corrente em que vai ser de módulo igual ou de módulo diferente, tá ok? No caso aí, se tivesse uma fonte ali entre o A e B, entre Sim, o A e B, se tivesse uma fonte, sim. nesse último desenho, desse último esquema que você fez aí, da circuito, ele, então, seria os dois resistores seriam, então, em paralelo, né? Ou Aonde não? você fala? Não, 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 não. Aqui é só para você descobrir qual o valor que você tem que utilizar de resistor para que você minimize ao máximo possível o espaço que está sendo aqui. Se tivesse uma fonte, ela ficaria dessa forma aqui, ó, uma fonte de tensão, e aqui ficaria o resistor, ó. Ficaria assim, certo? Aqui É, ficaria Ah, 54. tá. Era isso que você queria saber? E aqui é Era a isso que eu queria fonte. saber. Agora, só que o desenho, porque o desenho está diferente. O desenho dá a impressão de que os resistores estão em paralelo em vez de em série. Se a fonte estiver ligada naqueles pontos A e B e tivesse um circuito passando, um outro resistor passando no meio aí, entendeu? Entendi, mas só que aí no caso, o que que acontece? Sempre, eu sempre falo isso, sempre que você for fazer algo assim do tipo, sempre analise. Essa fonte aqui, essa corrente aqui, ela vai diminuir a intensidade ou vai aumentar? Esses pontos aqui, eles estão em série ou paralelo. Por isso, o que que acontece? Isso é com o tempo que você vai pegando. É que nem eu comecei aqui. O 26 com 10, você pode perceber aqui que não tem outro caminho para essa corrente escapar, né? Ela tem que vir, se ela vir, ela vai vir para cá e vai descer para cá. Então, esses dois aqui, você já percebe que eles estão em quê? Em série. Quando você coloca eles em série, aqui já divide a tensão, correto? Esse 18 aqui, ele já vai dividir a tensão. E o que que acontece? Eles vão ficar em quê? Em paralelo, ok? Produto pela soma, tá bom? E quando você chega no final, você vai ver que o 12, o 6 e o 36 é uma malha completamente fechada. Então, eles vão ficar em quê? Em série, pois a corrente que entra aqui dentro vai ser a mesma. E aí, você chega no valor de 54 ohms, tá ok? ok. Beleza? É Beleza, isso mesmo? obrigado. Beleza, Por beleza. nada. Isso mesmo. É, Quando vocês terminarem aí, eu vou passar para esse segundo aqui, tá? Por mim já pode ir, professor, não sei os demais, né? Então vamos para o segundo. Fazer com outra cor. Nesse segundo aqui, prestem bem atenção. Teve gente que já falou assim, professor, eu já posso pegar de cara esse 8K com esse 5,2? Não, por quê? O que que você está vendo aqui que eu também estou vendo? Se eu tenho uma corrente circulando por aqui, imagine isso. O que que você tem?
Você tem o 2K, o 6 e o 4 em série ou paralelo? Sério. Isso, muito bem. Em série. Isso. Porque a corrente que está circulando lá é a mesma. Então, você vai pegar o quê? A soma entre eles. Então, vai pegar 4 mais 6 mais 2. Tudo isso multiplicando K. Então, aqui vai dar 12K. 12K. Isso. Muito bem. Se eu chego nesse valor, olha o que que eu faço. Esse é o 12. Assim. Beleza. Aqui vai ficar 8K. Aqui o 12. E aqui 5,2K. Beleza. Esse 12 com esse 8 está em série ou paralelo? Tá em série, não? Paralelo. Paralelo. Isso. Por quê? Olha como eles estão. A corrente que circula aqui não seria o quê? A mesma. É, A tensão que dividindo. está aqui, isso, está dividindo. Então, vem o quê? Produto 12. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Vai ficar aqui 12 vezes 8. Dividido por 12 mais 8. Isso aqui dá o quê? Dá 96 dividido por 20. 6 dividido por 20. Dá 4,8K. Então, agora o meu circuito vai ficar assim, ó. Aqui. Aqui, assim. Então aqui vai ser 5,2K. E aqui 4,8. E agora eu pergunto a vocês, está em série ou paralelo? Sério. Isso. Em série. Então, isso. Aqui A, aqui B. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? 4,8 mais 5,2K. Certo? Isso aqui vai dar 10K. Então, ao invés de você ter este emaranhado ou esta estrutura, onde você tem 2, 6, 4, 8 e 5,2, você substitui por um resistor de 10K que ele vai fazer o mesmo trabalho que essa estrutura inicial. Beleza? Beleza. Beleza. Quando vocês terminarem aqui, eu faço esse aqui. O já pode ir adiante, professor. A foto? Deixa eu só um Já momentinho. posso? Ok, espero. E, professor, então, esse resistor aí, a equivalência dele é o total. Ele serve também para calcular a corrente, né? Isso, é só quando você for substituir. Por exemplo, se você tem uma fonte aqui, ou aqui, né, no caso, daria para você descobrir qual que era a corrente que iria achar isso através da lei de Ohm. V igual a RI. Isso, eu ia falar isso assim agora. V é igual a RI. Uhum. Então também dá para achar o Hum.
Eles são equivalentes também, né? Só com o Sim, V e a corrente, né? sim. O volt e a corrente. Uhum, sim, E usando a lei de Ohms também, né? Eu tava estudando hoje também. sobre. Isso. Lei de Ohm. Professor, beleza. Obrigado, viu? Beleza? Então eu posso apagar aqui, pessoal? Sim. Tá. O trem tá travando. Agora eu vou fazer esse aqui. Percebam, olha só o que que eu posso fazer nesse aqui. Eu vou fazer assim, ó. E vou descer os 60 aqui. Eu vou deixar ele dessa forma. Eu fiz isso para ficar mais fácil para identificar se é em série em paralelo, né? Isso, justamente porque eu fiz isso, porque como você analisa aqui, isso aqui é um fio, correto? Hum? Eu posso simplesmente cortar o tamanho dele, ou então esticar um pouco mais e deixar o 60 em quê? Em paralelo com o 90. Hum. Então, eu posso vir aqui e já colocar esses dois em paralelo. Paralelo. Isso. Aqui fica a resistência equivalente. Vai ser igual ao quê? 90 vezes 60 dividido por 90 mais 60. Aqui dá 5.400 dividido por 150. 5.400 dividido por 150 dá 36. Aqui dá 36 ohm. Muito bem. Então, o meu circuito, no final das contas, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 24 aqui. Ele vai ficar 36 aqui. E ele vai ficar 12 aqui. Se eu imaginar que tem uma corrente circulando por aqui, ela vai ser a mesma. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então vai ser o quê? Resistência equivalente. Vai ser o quê? 24 mais 36 mais 12. Então, resistência equivalente. Aqui vai ser 10, 60, 72. 72. Beleza. Prontinho.
Pode prosseguir, professor. Pode então? Pode. Beleza. Vamos para esse segundo aqui. Eu vou fazer esse aqui. Veja, pergunto a vocês. Eu tenho aqui o quê? Um emaranhado, né? Uma estrutura de resistores. E veja, se passar uma corrente aqui, esse 1 e esse 5 estão em série ou paralelo? Sério. Série, muito bem. E agora aqui, se passar uma corrente de 2 e ela dividir em 6 e 3, vai ficar em quê? Série ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, eu vou fazer primeiramente esse cálculo aqui. Eu vou colocar o 6 e o 3 em paralelo. Então, fica 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. Isso aqui dá 2. 2 ohms. Muito bem. Então, fica assim, ó. Aí só foi uma, E uma linha só, né? isso. Eu quero achar somente uma estrutura. Dois. Esse é o mesmo da atividade que você passou lá, né? No questionário da SAP. Ele é bem parecido. Aí quando eu fui fazer isso aí, eu fiquei meio perdido, mas depois que eu prestei bastante atenção, aí eu consegui fazer. Beleza. É só você sempre analisar o que está em série, o que está em paralelo. Não tem segredo. Aqui vai ser 2, tá? Uhum. Aqui 2. E aqui vai ser 6. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 8. Muito bem. Esse 2 com esse 2 tem série ou paralelo? Em série. Muito bem. Então, aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 4. Já fiz direto. Aqui 4. E aqui 8. E agora, esse 4 com esse 6 estão em? Paralelo. Muito bem. Então fica resistência equivalente. Vai ser igual ao quê? 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Aqui vai ficar 24. E aqui embaixo 10. Tá 2,4. Ó, então, o meu circuito ele vai ficar dessa forma. Então aqui vai ser 4. Aqui vai ser 2,4. E aqui vai ser 8. Eles agora estão em série. Professor, por gentileza, uma dúvida. Pois não. Esse de cima aqui que o senhor fez, é, Uhum. é 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Igual a Isso. 2. Eu não consegui entender esse 2,4. Poderia me É explicar, por 24, gentileza? é 24 dividido por 10. Ah, tá. Entendeu? Aí dá 2,4, Entendi. tá? Beleza, obrigado, viu? Por nada. Bem esclarecido. Aqui vai ser 4 mais 2,4 mais 8. 4 mais 8 dá 12. Com mais 2,4 dá 14. 4 como? Beleza? E que tem um igualzinho lá no questionário de vocês.
Que é bem melhor o questionário do que aquele negócio de ficar baixando a atividade, fazendo à mão ou digitando e me enviando. Lá vocês formalizam a resposta e já enviam e já cai automaticamente no seu livro de notas. Eu achei melhor Beleza? assim também. Mais prático, né? Com certeza. E todas aquelas questões lá fui eu que criei, viu? Virou? Excelente. Uhum. Porque sempre tem uns engraçadinhos aí que já falaram assim, professor, eu tentei procurar no chat GPT. Claro que você não vai conseguir achar lá. Eu não peguei nada do chat GPT. É. E quando vocês terminarem aqui, tá? Eu quero falar sobre a lei de Ohm também. Professor, Pois não. lá eu ainda não abri lá. Lá vai ter o exercício, a gente vai colocar só a resposta, é? Você só vai marcar lá, né? E pronto, e acabou. Ah, só marcar, entendi. Só Não marcar, fazer. não precisa me enviar nada disso. Eu não estou aceitando dessa forma mais. Tudo que eu for fazer agora, eu vou automatizar todas as questões. É só marcação. A gente Bom, faz fora aqui Sim, e vai lá só com o professor, resultado. e só coloca o resultado. Beleza. licença. E outra coisa que aproveitando o desfecho aqui, gente, é sério. Teve um aluno que mandou uma mensagem no meu chat aqui falando o seguinte para mim reabrir para ele tentar pela terceira vez, porque ele chutou todas as questões. Gente, não chutem as questões. O que que eu falo aqui? É o seguinte, quando vocês já estão prontos, aptos para fazer cada questionário, é quando eu estou passando o conteúdo e vocês já estão vendo, como estão vendo aqui, o quê? Vocês estão vendo a resolução dos exercícios sobre a matéria que já foi discutida e a partir desses exercícios vocês vão estar criando o quê? Arcabouço, que tendo bagagem para que, quando cair uma questão semelhante no questionário, vocês saberem me responder. Agora, nesse caso aqui, vocês têm duas oportunidades para fazer. Esse cidadão, eu não posso abrir para ele uma terceira vez. Por quê? Aí eu não posso abrir para os demais, senão teria que abrir para os demais. Vocês, então, não desperdicem. Façam ele o quê? Se prioridade mesmo, da primeira vez, para acertar tudo, tá? E se não der, tente a segunda vez, que vai ficar a maior nota lá no livro de notas. Mas não desperdicem como ele fez, chutando todas as questões. Alguém ia perguntar? Professor, tem como você dar ideia para os outros profissionais daí dos finais? Eles fazem dessa forma também? Porque eu acredito que nem todo mundo tem computador para mandar atividade. Quem for continuar comigo, eu vou continuar dessa forma, né? Aqui cada professor tem um método, né? Tem professores que ainda adotam o método antigo, mas eu mesmo, eu vou continuar desse método aqui, tá? Mas aí é cada professor. Já foi dito aqui em reunião para ver se todo mundo adotava esse método, mas fica a critério de cada um, tá? Mas Porque eu vou adotar esse método de questionário. teve uma atividade Professor, na Pois comunicação não. oral que eu não consegui mandar ele. Ficar dizendo. Ah, não, não. Eu já peguei com você já andando assim, né? Mas comunicação oral e escrita também nas próximas turmas que vierem já tá tudo automatizado. Sim, pois não. eu ia te fazer uma pergunta para você. Só conta como tentativa a partir que você finaliza a tentativa? Sim, Tipo assim, eu vou entrar na SAP 1. Eu posso entrar quantas vezes eu querer? Eu já perguntei na vez passada, tipo, eu fiquei meio na dúvida. Eu posso entrar uma, duas, três vezes. Não conta como tentativa, só conta a partir que eu finalizo a tentativa, então, no caso? isso, isso. É Uhum. porque eu entrei na SAP 2 lá, aí fala assim, quer tentar pela última vez a segunda tentativa? Eu fiquei meio receituoso de entrar, entendeu? Não dá conta de responder as perguntas e foi Pois cancelada a atividade. é porque no caso você tem que tentar só duas vezes. Se você tentou, e aí o que que acontece? Ele vai entender que você já entrou duas vezes, não finalizou, e o que que acontece? Vai ser aquela nota lá sua. Se você não finalizou, então quer dizer que você não fez. Mas o que que eu aconselho? Não desperdiçar essa segunda chance, tá? Não, tipo assim, eu tô querendo dizer, tipo assim, eu vou entrar lá na SAP 2, no caso, entrei uma vez Uhum, certinho, sim. vi o conteúdo, só que eu não finalizei tentativa. Eu posso sair e entrar de novo, que não foi perdi nenhuma tentativa no caso. Aí no caso você tem só mais uma tentativa. A partir da hora que você entra e entra a segunda vez, você tem que concluir o exercício no caso. Isso, tem que concluir. Uhum, Ah, entendi. beleza? Aham. Porque aí o sistema, o AVA, entende que você não finalizou a primeira, que você não quis responder, aí você tem só mais uma tentativa para você fazer. Ah, tá.
Tá ok? Essa era a minha dúvida. Valeu, Não, obrigado beleza, então. por nada. Pessoal, todo mundo já terminou aqui? Todo mundo já terminou aqui? E aí, professor, Beleza, não, professor. A aula tá bem bacana, hein? Valeu, não obrigado. o rapaz aí, não Ainda entendi. não? Como é que é? Ainda Porque não? assim, ó, eu particularmente, eu toda hora entro lá no exercício, entendeu? Para dar uma olhada, ver se eu consigo já responder. Toda hora eu entro, mas não respondo, não finalizo. Então já Isso. contou, então não contou, né? Como é que Eu é? Não só entro, entendi. eu só entro lá no exercício, Ah, visualizo, tento responder, mas não mexo, só tento, entendeu? tá, sim. Mas aí o que que acontece? É que nem eu falei, se der algum problema, tipo, o ABA, ele vai entender que você já fez uma primeira vez, tá? E Ah, você tem só mais outra. Fazer e marcar, tá? Então, então acho que Mas, é, mas aí, pessoal, mas aí não se preocupem não. O que que acontece? No caso desse cidadão aí que chutou todas as questões e ele foi com 9 pontos. Ele não pode uhum, desperdiçar o próximo trabalho, que é 51, uhum, certo? Porque a média é 6. Então, o próximo trabalho eu vou passar daqui a 2 semanas, tá? Que eu vou disponibilizar aqui quando a gente já entrar em leis de Kirchhoff, tá? Que vai ser o próximo conteúdo da próxima aula. Quando a gente entrar em leis de Kirchhoff, eu já vou disponibilizar o trabalho para vocês e quem quiser já ir fazendo, já pode ir fazendo, tá? Não tem esse problema, que nem foi o caso dos questionários aqui, que eu esperei um pouco, pedi para o Fabrício esperar mais um pouco para liberar para vocês, certo? Então, no certo. caso, eu vou passar esse trabalho para vocês contando como 51 pontos, tá? Então, essa pessoa, eu espero que ele não desperdice essa oportunidade e que ele faça esse trabalho, porque aí com esses 9, aí ele passa. Entendi, Beleza? Vai ter mais um trabalho também valendo 51 pontos. entendi. Beleza. Todo mundo terminou aqui? Sim, Beleza, eu vou apagar aqui então. Um outro ponto que eu falei com vocês aqui foi a respeito do quê? Sobre a respeito das leis de Ohm. Vocês viram comigo que tensão é igual a corrente ou resistência vezes a corrente. O que que vocês viram comigo? Que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a tensão, vai ter o quê? Mais corrente fluindo pelo circuito. Então, pensando nisso, o que que vocês veem aqui comigo? Isso aqui é uma função do primeiro grau, como eu disse para vocês. Aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um. Como que a gente analisa uma função dessa magnitude? Eu vou fazer o gráfico aqui. O meu gráfico, ele vai ter o quê? Esta característica. Se eu analiso, por exemplo, um resistor, como que faz? O meu V vai ser igual ao quê? Ao meu R. E o meu I que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, como que faz? A primeira lei de Ohm, ela serve para me analisar se o meu resistor, ele obedece à primeira lei de Ohm. Como aqui é do primeiro grau, o meu gráfico é o quê? É uma reta. O meu gráfico, ele vai ser assim, certo? Então, se o meu gráfico, se eu quero que o meu gráfico, o meu resistor obedeça à primeira lei de Ohm, se aqui for V e aqui embaixo for I, aqui vai ser o gráfico da minha, o que é? Resistência. Como eu fiz lá para vocês. Vocês podem perceber que no questionário tem uma série de gráficos lá. Pergunto a vocês, o questionário, ele mostra uma série de gráficos em que tem uma função do primeiro grau, nesse caso, tem uma função de nível 3, né, grau 3, tem uma função constante e tem uma que é declinante, que é uma exponencial. Mais uma vez, como isso aqui é uma função do primeiro grau,
para que o meu resistor obedeça à primeira lei de Ohm, o meu gráfico ele tem que ser dessa forma, ok? Todo mundo compreendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Mais ou menos, professor. Beleza. Explica só um pouquinho de novo, por favor. Explico. O que acontece? A primeira lei de Ohm, ela é uma função do primeiro grau. Na matemática, toda função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, certo? Ela pode ser crescente, como nesse caso, ou decrescente. Beleza. Como eu quero que o meu resistor obedeça esta primeira lei de Ohm, o que eu faço? Eu pego a minha resistência igual a tensão, e como o meu I, que é a minha corrente, está multiplicando aqui, ela passa o quê? Dividindo. Certo? Então, aqui é o gráfico que eu vou determinar a minha o quê? Resistência. Então, vai ser tensão, nesse caso, que vai ficar no eixo Y, e o meu I que vai ficar no meu eixo Q, no meu eixo X. E o meu gráfico? Por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Se porventura aparecer dessa forma, suponhamos que ele venha dessa forma aqui, ó. Pergunto a vocês, esse gráfico aqui está obedecendo ou não à lei de Ohm? Primeira lei. Caso não, Sim né? ou não? Não. Não está obedecendo. Por quê? Este gráfico ele tem 1, 2, 3, 4 pontos. Isso aqui é uma função do quarto grau. E a lei de Ohm é do primeiro grau. Agora, vamos supor que, neste caso, venha dessa forma aqui. Vem assim. E assim. E assim. Pergunto a vocês. Esse gráfico aqui obedece à primeira lei de Ohm? Não, professor, também não. 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 Por quê? Este gráfico, se você for contabilizar, ele tem um ponto aqui, ele tem um ponto aqui. E essa aqui é uma função exponencial. Nossa, está falhando aqui. Pois é, tá falhando. Essa aqui é uma função. Uh, Nossa, o trem tá travando. É uma função. A aula começou a ficar boa, agora está falhando, professor. É, e não é só eu, viu? Uma função exponencial. Então, ela não obedece à primeira lei de Ohm. O que obedece o gráfico é o quê? É uma reta. Beleza? Então, é isso que Sempre porque é uma reta. é isso que vocês vão se deparar. Beleza? Então, vocês agora já sabem como que funciona o gráfico de um resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Vamos para a segunda lei. Eu havia explicado para vocês que a segunda lei é a resistência dos materiais, que é igual à resistividade, que é o ρ, o comprimento e a área. Vamos supor que esse ρ aqui seja de 1,27 vezes 10 a menos 6. Como eu disse para vocês, sempre analisem o quê? As medidas do comprimento e da área. Se minha área está em metros, se meu comprimento está em metros, a minha área tem que estar em metros quadrados. E vamos supor que aqui o meu comprimento seja 3 e minha área seja de 9 metros quadrados, certo? Em metros quadrados. Se eu pego aqui e divido por 3, né? 9 dividido por 3 vai ser a mesma coisa que 1,27 vezes 10
a menos 6 dividido por 3. É a mesma coisa que você pegar na calculadora 1,27 dividido por 3. Quando eu pego e divido esse número por 3, aqui dá aproximadamente 0,42. E você pode deixar essas casas decimais assim, tá? Beleza. Isso aqui em ohm, tá ok? Então, pessoal, sempre analisem, sempre vejam, tá? Como está vindo no enunciado. O comprimento, ele está em metros, é a medida padrão. A área, ela está em metros quadrados, então é só substituir. Você pega o valor da resistividade, o valor do comprimento e divide pela área. Vamos supor que essa resistividade seja de 1,5, por exemplo. Nossa, mas tá falhando direto esse trem aqui. Coisa aqui. Nossa, que coisa, tá falhando direto. Seja de 1,5. Nossa. 1,5 vezes 10 a sétima. Menos 7. E vamos supor que aqui o comprimento seja 4 e a área seja de 2 metros quadrados. Simplifico 2 com 4, aqui dá 2. Então fica o quê? 1,5 vezes 2 dá 3 vezes 10 a menos 7 ohm, certo? Então, sempre analisem e joguem os valores aqui. Sempre conferindo comprimento em metros, área em metros quadrados. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? O professor teria como explicar novamente isso aí? Eu não entendi, Tem. não. Só explica de outra maneira, por favor. Tá. Seguinte, essa segunda lei de Ohm, ela tem como fundamento você o quê? Descobrir a resistência de um material, tá? O Descobriu o que que quê? A acontece? resistência do material? Resistência, é isso, a resistência de um material. Tá travando, que trem. A resistência de um material. Essa é a O que segunda que lei de acon- Ohm, né? Isso, a segunda lei de Ohm. O que acontece? Esse ρ aqui, que é a letra grega, é a resistividade. Cada material tem a sua, o comprimento e a área, certo? Beleza. O comprimento, ele sempre tem que vir na medida em metros. Por quê? É a medida internacional, é o padrão que nós adotamos. E a área em metros quadrados. Professor, mas se o comprimento aqui vier em centímetros, então a área tem que vir em centímetros quadrados, tá? Sempre nessa paridade. Vamos supor que a minha resistividade do material seja de 1,32 vezes 10 a menos 5, por exemplo. Uma resistividade muito baixa. E o meu comprimento, esse L, seja de 4 metros e vai ocupar uma área de 2 metros quadrados. É só você fazer o quê? 4 dividido por 2 dá 2. Então fica o quê? 2 vezes 1,32 vezes 10 a menos 5. Então aqui vai ser o quê? Se eu multiplicar aqui vai ser 4, sim, Com licença. 6, toda. Na fórmula ali, o L é o comprimento, né? E embaixo o S é o quê? Área. Área quadrada, né? Só que quando Isso. você jogou ali o 4 ao quadrado, não seria embaixo, no lugar do 8? Não, esse aqui não é 8 não, esse aqui é 2. Eu só simplifiquei. Aqui é 2, entendeu? 2 Porque o seu metros. cortou aí parece com 8, professor. Não, então desculpa. tá. Aqui é 2, aqui é 4, tá? Eu simplifiquei aqui. Aqui fica 2, 4 dividido por 2. Aqui dá 2, tá?
Show de bola. Obrigado. De simplificado, por nada. 2,64 vezes 10 à quinta ohm, tá ok? Então, não se esqueçam. É sempre lembrar da fórmula ρLS. Resistividade, comprimento, pelo quê? Pela área, tá ok? Professor, deixa eu entender uma coisa. De onde é que tu chegou a esse 2,64 aí? É você pegar o quê? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1,32. É só você multiplicar. 2 vezes 1,32 é 2,64. Beleza? Beleza, entendi. Entendeu? Então é isso. Beleza, pessoal? Pode. Aqui tá todo mundo entendido aqui? Perfeito, professor. Bacana. Beleza, eu vou apagar aqui, tá? Então, não se esqueçam, né? Sempre anotem aqui essa equação e quando substituírem, né, podem, claro, usar a calculadora, vocês vão achar a resistência desse material. Outro ponto em questão. Vocês sabem muito bem que o multímetro é o equipamento que nós utilizamos para medir tensão, calcular tensão, resistência e corrente, beleza? Mas caso não tenha corrente, né, caso não tenha multímetro, qual o aparelho que você vai achar corrente? Você sabe que corrente elétrica, a unidade é o quê? Amperes. Então, o equipamento vai ser o quê? O amperímetro, como eu já tinha dito na aula passada. É o amperímetro. O amperímetro. Ampere, no caso, é a corrente, né? Isso, corrente. Tensão, volts. Então, se você tem um outro equipamento, é o voltímetro. Voltímetro. Ah, professor, eu quero achar agora a potência, certo? Então, nesse caso, a gente chama de, já que é watt, é o watímetro, tá? É o watímetro, tá ok? Watímetro. Essas são as medidas, tá? E esses são os equipamentos quando você não tem um multímetro. Ampere, corrente elétrica. Então, o equipamento que eu tenho que ter é o amperímetro. Se eu não tenho o multímetro e quero achar a tensão, eu tenho que achar pelo voltímetro. E se eu tenho que achar a potência, é o watímetro. Tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Por fim, todo mundo já copiou aí? Sim, senhor, eu copiei. Beleza. Então, eu vou passar aqui por fim para um outro slide. Seguinte, se porventura pedirem para você calcular a corrente num circuito como esse, e suponha que aqui seja de 120, o que que você faz? Você 120. sabe que esse 120 volts. Se aqui tem 40 e aqui é 80, esses dois resistores eles estão em série ou paralelo? Ô, professor, acho que estão em Em série. série. Isso, série, muito bem. Então o que que acontece? A resistência equivalente vai ser o quê? 40 mais 80. Isso, que dá o quê? Dá 120. Isso. Então, se você quer achar a corrente, utilize a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A A corrente, no minha caso, tem... você Como? vai achar a corrente, aí você vai achar a corrente do. O Isso, vou achar a professor, corrente. por que que eles estão em Então, séries? Porque é muito simples. Essa lâmpada que está aqui, ela vai receber o quê? A corrente que vai vir aqui do 40, correto? Sim, Mas o que que acontece? Se eu retirar ela, o 40 com 80 vai ser o quê? Vai ter em 120. quê? Tá em Isso, vai estar série. em série.
certo? Porque quando eu faço isso, o que eu quero saber? Eu quero saber a corrente total que vai vir por esse circuito, tá? A E, corrente professor, que vai mas circular por aqui. baixar a corrente não é o volt sobre a resistência? Isso, aqui, ó. Aqui, ó, Mas aí tá o 120. volt é igual a Isso. R vezes Aqui, I. ó, é isso, é lei de Ohm. Mas quanto que deu aqui a minha resistência equivalente? Deu 120. Isso. E agora eu acho que corrente. Corrente, Quanto que dá? exatamente. Você simplificou, então? Isso. Porque 120 por 120 dá quanto? 120 por 120 dá Isso. 1 Beleza? ampere. Isso. Ah, então dá para simplificar também, né? Não precisa nem fazer aquele cálculo todo. Não, você pode pegar 120 e dividir por 120 que dá 1 também, tá? Aqui eu Mas, só simplifiquei. E outro ponto aqui que a gente tem que discutir. Quando você ouvir falar de potência dissipada, é a potência que vai ser dissipada em forma de calor, tá? só uma pergunta, desculpa interromper Pois o não. senhor. E Sim. se no caso essa resistência total fosse 130, no caso assim, só para... Aí você pegaria 120 daqui, e aqui fosse 130, seria 120 dividido por 130. Esse Não, 130 está aqui eu multiplicando, falo... passa aqui. Ah, entendi agora, porque tu tá simplificando com 120, que é o volt, né? Isso, aqui é a Aí, voltagem, aí, entendeu? aí se eu fez junto Com a resistência com equivalente aqui, isso, a resistência, aham. beleza? Porque eu pensava que você tava fazendo só com a resistência. Não, 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 não. Agora que eu entendi, Beleza? obrigado. Não. Aqui, pessoal, quando você ouvir falar de potência, que é quantidade de energia perdida em forma de calor, você vai determinar através de R I quadrado, tá? Beleza? Se ele falar assim, ah, aqui a minha resistência aqui equivalente vai dar o quê? 120. Mas aí ele tem que dizer para você, certo? Mas no caso, eu quero achar somente a potência dissipada no 40. Se eu quero achar só a potência dissipada no 40, eu pego a resistência que ele pediu pela corrente que eu achei de 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, a potência dissipada aqui vai ser de 40 watts. Correto? Ah, professor, eu quero achar a potência dissipada no resistor de 80. Então, você pega a resistência 80 pela corrente total. 1 ao quadrado é 1. Então, a potência dissipada vai ser 80 vezes 1, que dá 80 watts. Beleza? Todo mundo E no entendeu? caso, e se no caso fosse a corrente total fosse de 2 amperes, Aí seria 2 ao quadrado, 2 ao tá? quadrado, né? Aí Isso, que daria dá outro valor. 4. Aí você daria outro valor, Isso aí é ok? para achar a potência da potência, você fala? Isso, a potência dissipada. Pode Mas se antecipar. você só achou esse valor lá no questionário e você Ah, marcar ele, você já acertou, ok? ok. Beleza. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá?